Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. Em comemoração ao Dia Nacional do Trânsito, celebrado em 25 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal e o Detran estão realizando uma série de atividades durante toda a semana no Ceará. O objetivo é conscientizar os motoristas e promover medidas que tornem o tráfego mais seguro para todos. O celular é o grande desafio para muitos motoristas hoje em dia. Com a dona Márcia, não é diferente. Na abertura da Semana Nacional de Trânsito, ela recebeu mais recomendações sobre os perigos da direção com o uso de smartphones. Qualquer descuido pode ter uma vítima fatal, né? Qualquer descuido que você tiver com o celular, com alguma coisa assim, é muito importante, né? Da conscientização. A abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito, que faz parte de um calendário anual, aconteceu nesta segunda-feira, no posto fixo da Polícia Rodoviária Federal em Itaitinga, reunindo representantes de empresas parceiras e instituições envolvidas com a temática de segurança no trânsito, bem como a participação de moradores. Eu acho que é necessário realmente que a polícia faça esse trabalho, porque o trânsito ele ocasiona perca de muitas vidas, né? Inclusive, dia 4, quando eu vinha para a consulta da minha própria consulta em Fortaleza, tinha um carro com vítimas fatais. E às vezes, aqui falaram muito da importância do perigo, né? Do mau uso do celular no trânsito. E realmente, às vezes a gente se distrai com isso. É a correria do dia a dia e num segundo a vida do ser humano vai embora, né? A gente pega esse condutor, ele desce do carro, assiste esse filme e com isso a gente pretende ali conscientizar todas essas ideias de redução de acidentes, de melhor condução do seu veículo, do fato dele seguir as normas de trânsito durante ali o seu trajeto. Até o dia 25 de setembro, o Dia Nacional do Trânsito, estabelecido na criação do Código Nacional em 1997, as instituições vão realizar uma série de eventos. O Detran Ceará vai intensificar as operações Lei Seca, além de ações educativas para garantir um trânsito melhor e mais seguro em nosso estado. Serão abordados todos os usuários das vias públicas, sejam eles ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas ou até mesmo passageiros de transportes públicos ou de automóveis, visando levar a importância do cumprimento das normas gerais de circulação e conduta para que nós possamos garantir um trânsito mais seguro e, consequentemente, reduzirmos o número de mortes e lesões graves no trânsito. O exercício físico constante e moderado tem efeitos benéficos na saúde em geral e, ao nível psicológico, pode reduzir a ansiedade, melhorar a autoestima e ajudar no tratamento da depressão. Creuza começou a perceber que tinha algo errado com ela em 2008. Comecei a apresentar alguns sintomas bem característicos da depressão, mas eu não acreditava que aquilo poderia estar acontecendo comigo. Então demorou um bom tempo para eu assimilar e aceitar essa condição. E eu sentia taquicardia, um desânimo profundo, coisas que eu fazia antes, comecei a deixar de fazer. E isso foi progredindo ao ponto de eu cair numa depressão profunda. E mesmo ela sendo educadora física e sabendo da importância da prática de atividade física, foi difícil dar os primeiros passos para ter uma vida mais ativa. Imagina, você não tem ânimo para nada, você está ali permeado por uma pulsão de morte, onde nada faz sentido. Você desistiu da vida. Mesmo que você não pense em tirar a própria vida, a vida já não tem mais prazer nenhum para você. Hoje, depois de passar por muitos desafios, Creuza reconhece a importância da atividade física na melhora do quadro dela. Eu costumo dizer que a terapia ela é a longo prazo o resultado, tanto é que eu faço terapia há muitos anos e a cada
período, eu vou vendo o quanto isso me ajuda cada dia mais. Que a medicação ela é um suporte importante, dependendo dos sintomas que a gente está sentindo. E eu realmente precisava para ter esse suporte, essa sustentação para conseguir fazer as outras práticas. Mas o exercício físico, ele é fundamental, o resultado é imediato. Mas o trabalho para que a pessoa possa lidar melhor com a depressão precisa ser feito numa parceria entre a psicoterapia, tratamento medicamentoso com acompanhamento de um psiquiatra e a prática de exercícios físicos. A equipe multiprofissional ela é de fundamental importância, porque quando você está nesse processo de depressão, o quadro de aceitação é bem difícil. E aí a gente vai com um psicólogo, fazendo esse resgate da autoestima, mostrando que ela pode se empoderar novamente, que ela pode voltar para a sociedade. Associada a isso, a medicação muitas vezes é necessária com a ajuda de um psiquiatra e um educador físico, que aí começa a fazer toda uma atividade com essa pessoa. De repente, um personal trainer ajuda, né, a trazer esse resgate e buscar nessa pessoa uma atividade que lhe dê prazer. Um alerta para a saúde. Aumentaram os casos da chamada co-infecção com doenças provocadas por mosquitos em Minas Gerais. Isso acontece quando o mesmo paciente desenvolve doenças como a dengue e o chikungunya ao mesmo tempo. Só este ano, na família da Flávia, 3 pessoas já tiveram dengue. Em abril, o filho dela, de 7 anos, apresentou os primeiros sintomas da doença, como cansaço por todo o corpo. Não conseguia ficar de pé, literalmente de pé. Ficou deitado por cerca de 2 dias, febre. A minha irmã também, minha sobrinha, da mesma forma. Alegou o mesmo cansaço, a mesma dor no corpo e a mesma falta de apetite. O tratamento dos familiares durou cerca de 1 semana, à base de muito repouso. Na avaliação dos especialistas, a alta incidência de chuvas em 2022 e nos primeiros meses de 2023, bem como a interrupção das campanhas de prevenção e controle dos vetores, em virtude da pandemia da Covid-19, provocaram uma alta no número de casos e a co-infecção, incidência simultânea de dengue e chikungunya, principalmente em Minas. Até o momento, não parecem que existem diferenças na sintomatologia, ou seja, dos sintomas apresentados pelos pacientes que apresentavam os 2 vírus, dengue e chikungunya. Os quadros ainda são muito parecidos com os quadros de dengue, febris, às vezes com alguma dor na articulação, exatamente por causa da infecção com chikungunya. A situação fez com que, desde o início do ano, pesquisadores da UFMG, em parceria com o Laboratório de Análises Clínicas, se empenhassem em um estudo de vigilância genômica e epidemiológica. O estudo constatou que uma epidemia de arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos, atinge pelo menos 14 estados brasileiros. Só aqui em Minas, a taxa de co-infecção por dengue e chikungunya, que girava em torno de 2 a 4%, praticamente triplicou. Subiu para 11% de acordo com a pesquisa. Cerca de 62 mil diagnósticos foram realizados em Minas. A gente teve um aumento desses casos de co-infecção ou infecção simultânea, o que nos causou um certo alarme aí em relação a esse aumento de 11%. Normalmente, casos de co-infecção chega a 2 a 3% aí, são casos raros, mas isso nos chamou a atenção, esse aumento de 11%. O estudo, que ainda não foi concluído, está reunindo cerca de 20 pesquisadores. É um alerta para as autoridades de que os cuidados preventivos e a testagem sejam retomados em uma escala maior, a fim de que haja um maior controle das arboviroses e principalmente a ocorrência da co-infecção. Quanto mais o vetor circula, né, mais ele circula com os vírus, né? Então, se eu tenho um aumento maior aí de casos, eu tenho um aumento de casos confirmados, eu tenho mais chance de ter a infecção pelos 2 vírus.
Também preocupada com a situação, a Flávia reforçou ainda mais os cuidados em casa. Mas e essa atenção com mosquito, fazendo a higiene da casa, né? Tem a pessoa que vai, que limpa, fazendo varreduras, nesse sentido, de evitar mesmo a proliferação dos mosquitos. No Espírito Santo, pesquisadores ouvem cantos de baleias para saber como elas se comunicam e observam seus movimentos para medir como o tráfego marítimo as perturba. Entre os meses de junho e novembro, as baleias jubarte estão em período reprodutivo, época em que se aproximam da costa brasileira. No Espírito Santo, a passagem dos cetáceos é acompanhada pelo projeto Amigos da Jubarte, fundado em 2014. Além de monitorar e registrar com imagens a temporada de baleias, pesquisadores também se dedicam a captar o canto e os sons que elas utilizam para se comunicar. Mas o canto da baleia para mim é o mais legal, porque a gente pode fazer estudos com esses cantos e a gente, compara os dados, os cantos que a gente escuta aqui com cantos de outros lugares do Brasil, do mundo inclusive, e faz comparação entre esses cantos. Então é muito legal e é realmente uma sensação muito boa de escutá-las, assim. Desde 2018, a plataforma Jubarte.lab realiza pesquisa científica, desenvolvimento de educação ambiental, fomento da atividade turística e monitoramento da observação de baleias. A gente consegue medir em vários trechos do corpo do animal a curvatura, ou seja, a circunferência do corpo do animal. E nessa posição bem retilínea, a gente consegue ter a visualização dos pontos, do ponto inicial até o ponto final. Então a gente tem o entalhe da nadadeira caudal até a parte mais frontal da baleia e todo o contorno bem aparente. O material captado no mar revela como o tráfego marítimo pode perturbar os animais. E aí, nesse momento de estresse, a gente consegue observar que as atitudes do animal já mudam, né? Ele se locomove mais rapidamente, às vezes ele está em descanso, ele começa a se movimentar mais ativamente, aumenta a velocidade de nado, ele pode estar num trajeto retilíneo, ele começa a se deslocar sem uma trajetória muito bem definida. De acordo com os pesquisadores, da mesma forma que a população de jubartes vem crescendo, o tráfego de embarcações também vem crescendo, o que aumenta o risco de colisões. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.